A produção alcançou níveis jamais esperados em mais de 20 anos. Entretanto, com esse avanço, um ponto extremamente importante para o setor está sendo deixado de lado: a gestão da propriedade rural. Isso porque alguns produtores têm a ciência de sua importante, mas muitas vezes acabam não conseguindo aplicá-la. Sobre esse assunto, nós vamos bater um papo agora com o médico veterinário da Produção Consultoria Rural, Sérgio Prediger, que está com a gente aqui. Sérgio, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Adriano, mais uma vez aqui, a gente conversando um pouquinho sobre essa pauta que é muito importante, falar um pouco de gestão, né? Eu falo que há 30 e poucos anos atrás, quando eu formei, os professores falavam: olha, trabalha bastante aí, você que quer trabalhar com pecuária, de corte, organiza bem a parte da reprodução, a parte da nutrição, né? A parte da sanidade, que com isso daí vai dar certo, né? Sérgio, eu quero começar perguntando para você o que caracteriza uma gestão eficiente de uma propriedade rural? Bom, o princípio, né, quando a gente fala, é transformar essa fazenda numa empresa rural, tá? E para isso daí a gente precisa utilizar as ferramentas da administração, as ferramentas da gestão, né? Quais são elas, os princípios, né? Planejamento, em primeiro lugar, organização, liderança, que são as pessoas, e a parte de controles, né? Então, para você implantar de uma forma eficiente um trabalho de gestão dentro da propriedade, você precisa necessariamente passar por esses instrumentos. Nesse agro moderno que a gente está vivendo hoje, onde a tecnologia está cada vez mais presente, dentro de uma propriedade nós temos aí gestão de máquinas, gestão de processos, de custos, de pessoas. Diante desse cenário, qual é o setor mais desafiador dessa gestão? Olha, eu falo que hoje em dia, né, a grande dificuldade que nós temos dentro desse olhar de gestão são as pessoas, né? Como você falou, cada vez mais nós estamos avançando na modernidade, né? Cada vez mais tecnologias, cada vez mais biotecnologias entrando dentro das propriedades rurais, e cada vez mais nós precisamos ter essa gestão de pessoas mais qualificadas, mais treinadas, né? Mas além de tudo inseridas dentro da gestão. Eles precisam entender que eles não são somente uma mão de obra ali, né? Eles fazem parte de todo um processo, tá? E que fatalmente esse processo no final vai levar a uma melhor rentabilidade da propriedade, tanto econômica quanto financeira. A educação e a comunicação têm que estar cada vez mais presentes dentro desse processo? Totalmente inserida, né? Não dá mais para... eu falo, antigamente o conhecimento no mundo demorava muito para ser transmitido, né? Disseminado. Hoje não, né? Hoje é no clique de um celular, né? Hoje, todo dia, você chega nas fazendas, está o próprio funcionário lá com o telefone na mão, né? Então, você tem as ferramentas do WhatsApp. Então, enfim, hoje a gente já tem condições, tá, de ter essa informação em tempo real, tá? E esses dados, na verdade, né, eles precisam ser transformados em informação. E para isso daí a gente precisa utilizar o que essa tecnologia nos traz de vantagem. Bom, a gente tem aí esse desafio com a gestão de pessoas, mas num processo de produção onde a gente está vendo que o produtor está cada vez mais penalizado com o custo de produção, como fazer uma gestão eficiente de custos, certo? Bom, a primeira coisa que eu falo e que a gente utiliza dentro da produção nas fazendas que nós administramos, fazemos gestão, né, o primeiro passo é fazer um planejamento, tá? Se você não tiver um planejamento, tá, daquilo que você tem possibilidade de fazer durante um período, durante 1 ano, 2 ou 3 anos, tá, você não sabe para onde você vai. Então você precisa ter um planejamento da operação, um planejamento, uma organização do teu sistema de produção, tá, do modelo da sua produtividade, o que você vai fazer, definir o sistema de produção, a produtividade, custos, tá, e fazer os seus controles. Tá? Então, o primeiro passo é o planejamento. Quem não consegue fazer um bom planejamento, tá, ele está fadado a ter sorte ou não no resultado final. E para fazer esse planejamento, primeiro, antes de tudo, tem que conhecer muito bem o seu negócio, né? Porque o meu planejamento não é o mesmo seu planejamento. Exatamente, até porque os objetivos, né, são diferentes, né? Então, uma propriedade A, ela pode ser totalmente diferente da propriedade B, né? Então, por isso é que eu falo, num primeiro momento você tem que definir qual é o teu sistema de produção, quer dizer,
o que você vai fazer de forma eficiente dentro daquilo ali. Se você vai fazer uma cria, se vai ser uma integração lavoura-pecuária, se vai ser uma recria engorda, qual que é o nível de produtividade que você vai usar através das tecnologias que você pode fazer, tá? Quais são os custos que isso daí vai te obrigar a ter, né? E daí você fazer todos os controles a partir do momento da implantação, que é a grande vantagem, que o planejamento ele não pode ser engessado, né? Então, a partir do momento que você consegue ter os controles eficientes, você pode fazer seus ajustes de rota ao longo do tempo. Hoje em dia, nesse sistema de produção que a gente vive hoje, bem tecnificado, bem evoluído, o que é mais difícil de planejar e de gerir? Uma propriedade voltada à pecuária ou à agricultura? Ou cada uma tem a sua particularidade? Cada um tem a sua particularidade, né? Eu falo que, obviamente, a agricultura, os prazos delas, né, elas são mais obrigatórios, né? Você tem todo um planejamento um pouco mais, tem que ser mais cuidado, né? Porque você tem prazos rígidos para você fazer isso daí. Mas a pecuária também hoje não fica atrás, até porque o grande objetivo que a gente tem hoje na pecuária é transformar ela de uma forma tão rentável quanto a agricultura, né? Hoje a gente já sabe que quando você consegue integrar os dois sistemas, tanto a pecuária quanto a agricultura, fazendo uma integração lavoura-pecuária, você acaba tendo uma rentabilidade melhor também. Sérgio, como que a tecnologia pode ajudar nessa questão? Bom, a tecnologia ela é fundamental como uma alavanca desse processo, tá? Eu sempre falo que tecnologia, Adriano, não é sinônimo de lucro, tá? Eu conheço muitas fazendas que têm muita tecnologia dentro e não significa que ela é rentável, né? Então, por isso que eu falo que a gestão ela vai ter que estar amarrada em cima disso daí, né? Então, hoje nós temos uma gama enorme de tecnologias, né? A gente tem órgãos de pesquisas que trabalharam muito para isso daí, né? Que vem para trazer soluções, né? Mas se você não tiver uma gestão integrada em cima disso daí, né? Eu conheço muitas fazendas que essa tecnologia ela acaba se tornando custo somente, né? Então, por isso que é importante a gente entender e que eu sempre falo que tecnologia não é sinônimo de lucro, ela tem que estar inserida dentro do processo, né? Até porque existe um avanço que é paulatino, né? O sistema de produção ele é um sistema de médio a longo prazo, né? Então, muitas vezes você tem uma tecnologia que está muito avançada, só que a fazenda ela não está ainda pronta para adotar essa tecnologia, né? Então, por isso é que eu falo, é uma alavanca do desenvolvimento, todas as tecnologias, né? Mas elas têm que estar inseridas naquele momento onde ela vai fazer a diferença. Sérgio, se a gente conversar com o produtor, ele com certeza vai dizer que ele sabe a importância, sabe que é necessário ter uma gestão na sua propriedade, mas muitas vezes não consegue fazer essa gestão. Por quê? Muitas vezes é um bloqueio mesmo da pessoa, né? Porque muitos eles acreditam que é uma coisa muito complicada, né? E muitos até tentam implantar e muitos até desistem no início, né? Mas aqueles que persistem, aqueles que trabalham de uma forma mais organizada, tá? Eles começam a observar que com o passar do tempo, esse trabalho de gestão facilita o trabalho, tá? E ele começa a ter números, tá? E entender quais são os pontos de estrangulamento, quais são as dificuldades e qual que é o resultado real do seu negócio, né? E com isso daí ele tem condições de fazer os ajustes, tá? E ter uma pecuária, uma agricultura eficiente e rentável, né? Muitas vezes ele pensa que vai dar muito trabalho, é difícil e de alto custo, né? E é justamente o contrário, né? A partir do momento que ele começa a ter os resultados, isso eu falo que é um ciclo virtuoso, né? Que um resultado vai gerando outro, a pessoa começa a entender os números, está sabendo onde está entrando, onde está saindo, quais são os controles que tem que ter, né? E com isso daí ele avança de uma maneira positiva na rentabilidade do seu negócio. Essa mudança de conduta, essa adoção de uma gestão eficiente, como é que ela é recebida dentro da propriedade? O pessoal realmente entende a sua importância? Olha, a produção consultoria, nós estamos aí há 30 anos no mercado, né? E quando nós começamos lá há 30 anos atrás, basicamente os clientes que nós tínhamos já eram empresários, né, de outros ramos, né? Então ele tinha propriedade rural e tinha outras atividades, né? E para ele era muito mais fácil entender que porque ele já tinha na empresa deles controles, os planejamentos, as organizações, os processos, as pessoas, né? Que eles também queriam fazer isso daí nas fazendas, né?
Com o passar do tempo, famílias tradicionais também começaram a nos procurar, né? Muitas vezes por uma questão de estar apertada economicamente, né? Chegou um momento que a fazenda começa também a ficar inviável, como você falou, né? Começou a ter um aumento de custo muito grande, né? E a pessoa tem que saber fazer a gestão da propriedade, né? Então, no início, os empresários muito mais fáceis, né? Vamos dizer assim, os produtores mais tradicionais, muitas vezes até por obrigação, né? E hoje em dia vem muitas propriedades com questões de sucessão em cima disso daí também, né? Que é uma geração que está saindo, uma outra que está chegando, uma geração mais nova, com uma cabeça já diferente em cima disso daí, né? Com a tecnologia, né? É uma geração digital, né? Que ela já entrou já com computador na mão. Aproveitar esse gancho que você me deu aí nessa questão da sucessão familiar, fica mais fácil você implantar esse processo de gestão com essa mente mais nova que está chegando aí, ou a experiência dos mais velhos faz diferença também? Eu acho que o conjunto, né, o equilíbrio, né, entre a experiência, né, e a vontade de se fazer, né, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que as duas coisas, na verdade, elas se complementam, se potencializam. Tem que ser uma sucessão bem feita, tem né? Tem que ser uma sucessão bem feita, né? Eu falo que herdeiro não é sucessor, né? Então, eu acho que a gente tem que entender muito bem qual que é a diferença disso daí, né? O importante no sucessor, ele está bem preparado para fazer a gestão da família, né? Do negócio familiar, né? Sérgio, para a gente encerrar, quem quiser saber mais a respeito, quiser tirar alguma dúvida, como pode fazer? Bom, a Produção Consultoria Rural é uma empresa que fazem, como eu falei, 30 anos, né? Nós estamos localizados aqui no Mato Grosso do Sul, trabalhamos, obviamente, aqui no MS, Mato Grosso, Paraguai, Bolívia, né? Em outros estados do país também, né? Pode entrar aí nos sites nossos aí, né? Procura a gente nas mídias digitais aí, que nós vamos estar presente, né? E entre em contato conosco, mande um e-mail que a gente vai ter a maior satisfação e prazer em atendê-los aí, a poder mostrar uma outra face aí dessa atividade que é tão fascinante aí, que é o agronegócio, né? Legal, Sérgio. Obrigado pela sua participação. Obrigado Prazer a vocês, recebê-lo aqui. estamos sempre à disposição.